Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, William. Finalmente vamos iniciar agora a Parashá da semana, essa porção fundamental da Torá, Parashá Shmini. Queremos convidar a todos a abrirem juntamente conosco, com Juliano e comigo, na Parashá Shmini, no Sefer Shemot, no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1 em diante. Livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1 em diante. Livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1 em diante. É o objeto do nosso shiur, da nossa aula de hoje. Baruch Hashem é a Parashá da semana. Enquanto você se organiza encontrando a página da Parashá, vamos a uma breve leitura do primeiro texto da Parashá de hoje, Ivrit, no texto original. Vai Bayom Hashmini, Kara Moshe Leacharon, Ulevanav Liziknei Israel. No oitavo dia, ou seja, da inauguração, Moisés, convocou Aaron, seus filhos, e os anciãos de Israel. Essa é a passagem, primeiro texto da Parashá de hoje. Vamos ao comentário introdutório da nossa Parashá de hoje, que encontra-se no Humash Butnik, nessa edição encadernada do livro de Levítico, muito difundida, muito útil para o estudo aplicado da Torá. E nós temos o seguinte, a começar pelo nome da Parashá. Por que a Parashá de hoje denomina-se Parashat Shmini? À primeira vista, o começo da nossa Parashá, dessa porção da Torá de hoje, dessa semana, parece pertencer ao final da Parashá anterior, ou seja, é uma Parashá, é um episódio de hoje ligado ao episódio da semana passada que nós estudamos. Elas estão interligadas diretamente, pois o final da Parashá Tzav, que foi a Parashá da semana passada, descreve os primeiros 7 dias de consagração do Mishkan, ou seja, do tabernáculo. E o começo da nossa Parashá de hoje descreve o final, o desfecho da Parashá passada, da porção da Torá passada. O oitavo dia de consagração do Mishkan, ou seja, do tabernáculo, quando a presença divina finalmente desceu no tabernáculo, conforme a expressão Shekhinah, conforme nós conhecemos até os dias atuais. A presença divina manifestava-se através de uma espécie de fumaça. Interrompendo essa história para começar uma nova Parashá, a Torá parece indicar que o oitavo dia, embora aparentemente uma mera continuação dos dias anteriores, teve de fato um caráter totalmente diferente. Assim, o relato sobre o oitavo dia, Shmini, deve começar um capítulo novo. Como existem 7 dias na semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então, o 8 representa aquilo que está além do mundo, além das coisas naturais. O reino espiritual, o reino transcendente, mais sublime, que desafia qualquer interação com a mundanidade, ou seja, com o mundo material, com a materialidade. Sendo verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o finito. E é essa incompatibilidade fundamental entre 7 e 8 que a Torá se refere, colocando Shemini em uma Parashá, em uma porção da Torá à parte. A Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, está nos ensinando que 8, o valor numérico 8, o significado do valor numérico 8 é infinito e divino. E 7, que é mundano e físico, não podem se misturar. Apesar de 7 ter o aspecto de perfeição, ele é uma perfeição do mundo
material, é o auge, é o ápice do mundo material, ou seja, aquilo que é indefinido no valor numérico 6, na letra Vav em hebraico, a sexta letra do alfabeto hebraico, Vav 6, representa o homem. É um número de incongruente, incompleto, quando atinge o sétimo, o valor numérico 7, representado pela letra Zain. Ou seja, é o ápice do homem, é o ápice da humanidade, na sua naturalidade. Porém, o 8 é a transcendência desse homem. Vai para além das questões materiais. Ok? Isso quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho, mas Deus e seus mandamentos, através das mitzvot, dos mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo, por esse paralelismo entre matéria e transcendência, ou matéria e espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Ou seja, em cada ambiência, em cada circunstância, em cada cenário do dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, na materialidade, dentro de toda a materialidade, nós encontramos no núcleo, no centro de toda a materialidade, a luz divina para ser revelada. Então, faz parte da nossa missão, da nossa Shilichut nesse mundo, revelarmos a luz divina, a luz de Hakadosh Baruch Hu, a luz do Eterno, em todas as ambiências materiais. Elas não estão nesse mundo por um acaso, tão somente por sua materialidade. Todas as coisas materiais nesse mundo, elas tão somente existem para revelar a luz do Eterno, bendito seja. Aquele objeto físico cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Assim, as 613 mitzvot, os 613 mandamentos, são, na verdade, 603 pontes entre 7 e 8, ou seja, o que vai nos ligar a essa conexão com o Eterno, ligando o material com aquilo que é transcendente, é a nossa vida prática diária dos mandamentos, ok? Por conseguinte, é através da observância desses mandamentos que a presença de Deus tornar-se-á visível dentro desse mundo físico, com a verdadeira e completa redenção, como o oitavo dia da consagração, que ocorreu aqui nessa passagem que nós estamos estudando agora, a partir de agora, Levítico capítulo 9, versículo 1 em diante, quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas, ou seja, não é apenas uma experiência individualizada, é uma experiência comunal, é uma experiência que pode ser observada à luz, à visão de todos. Quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas. Esse comentário introdutório está baseado em Likutei Sirot, uma literatura conhecida como Likutei Sirot, nominada Likutei Sirot, volume 17, página 92, parte FF. Essa é a introdução. Shabbat Shalom, Juliano. Vamos começar a parashá de hoje. A palavra é toda sua. Shabbat Shalom, pessoal. Eu vou agora dar início às explicações da nossa segunda parte do nosso estudo. Esta paraxá é a paraxá de número 26, dentre 54. A paraxá Shemini, ela é de longe uma das paraxá mais dramáticas da Torá, porque ela envolve elementos familiares, envolve mortes, e nós veremos ao término desse estudo, o elemento pernicioso, o elemento insidioso que estava por detrás de todo esse drama familiar, por detrás de toda essa questão caótica que se deu durante o serviço no Mishkan, no tabernáculo. Segundo o Midrash, a partir da página 70b, Nadav e Abihu, ou seja, Nadav e Abihu, eram dotados de habilidades fora do comum. Eles estavam associados a valores elevados e eram estimados como próximos
líderes do povo de Israel. Os nomes deles, ou seja, de Nadav e Abihu, o de Nadav, mais especificamente, significava aquele que está apto à nobreza. Do hebraico, Nidivut. Abihu significa que este poderia ser considerado pai do povo de Israel. Do hebraico, Av, pai. Eles caminhavam passos atrás de Moshe e Aharon. E certa feita, Nadav, ou seja, Nadab, comentou com Abihu: quando será que estes anciãos desaparecerão deste mundo e nós nos tornaremos os líderes da comunidade? Ao que Hashem lhes respondeu: veremos quem vai enterrar quem. Há um episódio que Arabanut nos conta em um Midrash, em uma exposição das profundidades da Torá, onde Nadab e Abiú, Nadab e Abihu, ao contemplarem a Kabod, a Shekhinah do Eterno, ao contrário de todo Israel, ao invés deles se prostrarem, eles esconderem seus rostos em reverência, eles fitaram a Shekhinah num ato claro, numa ação clara de irreverência à majestade divina. Ou seja, toda vez que a Torá cita um elemento comportamental em um personagem da Torá, a Torá não cita de forma isolada. A Torá ela nos aponta que aquele comportamento específico ele era reincidente. Então, dando continuidade ao que Hashem lhes respondeu, veremos quem vai enterrar quem. Vale notar que Nadav e Abihu tinham boas intenções de se tornarem chefes do povo. Vou pedir para, enquanto eu termino a leitura, nosso Haber, William, coloque na referência na página 66 do Rumash Gutnik, na Faíscas da Hassidut, porque ao término desse texto descobriremos por que Nadav e Abihu chegaram ao seu destino fatal final. Vale notar que Nadav e Abihu tinham boas intenções, querendo se tornar chefes do povo de Israel, cabeças do povo de Israel. Porém, o Midrash comenta que lhes faltava humanidade, que faltava humanidade em seus discursos e em suas atitudes. O Midrash aponta que eles, na passagem de Vaikra, Levítico 1, verso 7, formularam uma halahá na presença do Rav Moshe. O que é halahá, pessoal? Halahá são jurisprudências a respeito dos mandamentos. Ou seja, muitas das vezes na Torá temos a ordem do Eterno a respeito de fazer ou não fazer, mas não temos exatamente o alcance daquela mitzvah, ou seja, como executar, quais as implicações familiares. E uma halahá é justamente isso. Um grupo, uma comunidade, o povo de Israel se depara diante de um mandamento e fica convencionado, ou seja, eles olham para o mandamento e dizem: faremos e executaremos dessa forma e transmitiremos isto para a posteridade. Seja a forma de colocar um talit, seja a forma de celebrar Pesach, seja a forma de celebrar o Shabat, enfim. E Nadav e Abihu, eles formularam uma halahá, ou seja, uma jurisprudência na presença do Rav Moshe, sem consultar Moshe. Ou seja, eles atravessaram a autoridade de Moshe. Aliás, tentaram atravessar. Ao que Rabi Eliezer comenta sobre esta questão. Quem formular uma decisão halárrica, jurisprudencial na presença do seu Rav, ou seja, na presença do cabeça da comunidade, incorre na morte celestial. Ou seja, tamanho é o dano desta ação. A gente observa também um paralelo na Torá, amigos, quando a própria Nahash, a própria serpente, ela tenta descaracterizar, tenta formular uma halahá na presença do Eterno. O Eterno diz: não comereis da árvore que está no centro do jardim, porque certamente morrereis. A Nahash, ela pega essa diretriz, este mandamento, essa mitzvah,
E ela diz assim: olha, não é bem assim. Não é que vocês vão morrer, não, sabe? É que o Eterno ele tem medo de que vocês se tornem igual a ele. Então, dentro da Torá, com elementos da Torá, uma halahá torta, uma halahá do mundo invertido foi executada. Na Rash, ela se utilizou de elementos da Torá e ela tentou descaracterizar o mandamento. Tentou por quê, pessoal? Porque o mandamento segue firme. Indiferente de uma halahá torta, indiferente de uma jurisprudência equivocada, a Torá não se altera. Por isso que o Eterno, quando vai puni-los, ele pune sequencialmente, gradativamente, todos aqueles que participaram da descaracterização da halahá que ele transmitiu, do mandamento que ele transmitiu. Primeiro Havá, depois Adão e depois a Nahash, depois a serpente. Todos, sem exceção, que descaracterizam a Torá, os mandamentos, a halahá, incorrerão em culpa e, obviamente, serão alcançados pela justiça do Eterno. Continuando, quem formular uma decisão halárrica na presença do seu Rav, do cabeça da comunidade, incorre na morte celestial. E acrescenta ainda, alguém que ensina halahá na presença do Rav demonstra, assim, uma desconfiança evidente sobre o que o seu mestre tem para oferecer-lhe. Todas vezes nós observamos certos comportamentos, não somente de forma normativa, mas às vezes internamente, onde determinados grupos, perfis e pessoas ouvem conteúdos da Torá e na presença da Torá, aqui nesse texto ele diz na presença do Rav, né? Mas muitas das vezes o Rav está repetindo um conteúdo da Torá. E a pessoa não aceita o que está na Torá. Ela tenta acrescentar as palavras da Torá, ela tenta acrescentar nas palavras do Rav elementos, certos gatilhos, para que ela possa justificar suas ações equivocadas. Como, por exemplo, o Eterno disse, mas talvez não seja bem assim. Talvez a gente possa expandir nossos níveis de consciência. Talvez nós possamos expandir a qualidade do nosso serviço através deste e daquele elemento. E isso aconteceu, isso acometeu, infelizmente ou felizmente, Nadav e Avihu. Pelo fato de eles serem da etnia familiar dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes, ou seja, eles eram comissionados pelo Eterno. Havia um aval diretamente dos Shammai dos céus para que Nadav e Avihu agissem. Mas sua atuação dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, não era restrita. Existiam limites. Conforme lemos em algumas parashot passadas, esses limites eles iam desde a parte logística, todos os elementos do Mishkan do tabernáculo eram contados, devidamente contados, todos eles tinham um peso específico, todos eles tinham uma cor específica, e todos eles, principalmente, tinham uma utilização específica. Ou seja, nada melhor, pessoal, do que Nadav e Abihu para conhecerem toda a rotina do Mishkan. Então, nós vamos observar aqui onde foi exatamente que eles derraparam. Pelo fato de serem da etnia familiar dos Kohanim, ou seja, filhos do Kohen Hagadol, filhos do sumo sacerdote, ou seja, eles eram filhos de Aharon, e eles servirem no Mishkan, de serem eruditos no estudo da Torá, de viverem uma ambiência de Torá, de Kedushá, ou seja, de especificação, de definição, de santificação. Nadav e Abihu se achavam no direito de serem autônomos em suas decisões. Conforme temos trazido aqui, sistematicamente, linearmente, conforme as outras parashot, o ímpeto de autonomia, ele destrói o homem. Por que ele destrói o homem? Porque o autonomos do grego é uma tentativa do indivíduo, é uma resposta ao indivíduo a poderes externos. Ele olha um poder externo e ele diz assim, não, eu não quero estar submetido a isso. Pelo que eu serei autonomos, ou seja, eu mesmo, a partir de mim mesmo, confeccionarei minhas leis, os meus mandamentos, os meus princípios. E ele tenta viver em cima dessa autonomia. Mas, como sabemos, conforme a Ribonut Shel Elohim,
essa própria autonomia que ele julga ter, na verdade, lhe é imputada pelo próprio Eterno. O Eterno, por este ou aquele motivo, coloca esse jugo, esse ímpeto na pessoa de rebeldia, de autonomia. Ela não será bem-sucedida no seu final, conforme não foram Nadav e Avihu. Continuando, Nadav e Avihu se achavam no direito de serem autônomos em suas decisões, se achavam suficientemente sábios para interpretarem as mitzvot, ou seja, os mandamentos, independente da opinião da diretriz de Moshe, Aharon e Aharon. E, obviamente, do Eterno, uma vez que a própria Torá salienta, eles ofereceram fogo estranho perante o Eterno, este Zará. O que eles ofereceram fogo estranho perante o Eterno, o que ele, o Eterno, não lhes ordenara. Esse texto está em Levítico, Vaikra, capítulo 10, verso 1, parte B. Eles, Nadav e Avihu, pessoal, se utilizaram da ideia de que a própria Torá daria uma legalidade, uma brecha para uma atitude ilegal. Muitas pessoas, ao se depararem com a linearidade da Torá, tentam se valer de próprios elementos da Torá para descaracterizá-la. Hoje, não é difícil você achar no YouTube rabinos que estão associados, misturados, infelizmente, a Avodazará, idolatria, como, por exemplo, esoterismo, misticismo, horóscopo. E nós observamos que eles não se atêm ao conteúdo místico do horóscopo ou conteúdo místico, por exemplo, dos signos. Eles tentam associar a Torá. Eles tentam dar àquele conteúdo escuso uma legitimidade que a Torá não dá. Muitas das vezes, eu já vi esse argumento mais de uma vez, determinados rabinos, quando confrontados sobre esse tema, dizem o seguinte: mas o nosso pai Abraão, está escrito lá que o Eterno pede para ele sair para fora da sua tenda e olhar as estrelas. Pronto. Zodíaco. Pronto. Avodazará. Pronto. Idolatria. É isso que eles pensam. Eles pensam que eles podem instrumentalizar a Torá para credenciar alguma legitimidade às práticas de idolatria, de Avodazará, de fogo estranho. Se esquecem da trajetória fatal, do grande drama que aconteceu na vida de Nadav e Avihu. Logo mais veremos os contornos dessas ações, porque aparentemente ali na superfície temos que muitas pessoas acham que é uma tentativa de transcender, né? Essa questão da Avodazará, da idolatria, na verdade, é uma tentativa do ser humano de tentar transcender, de chegar perto ao Eterno. Mas nós vamos ver na Torá, nós vamos ver nesta paraxá, o real motivo. Ou seja, assim como Nadav e Avihu, eles se utilizaram da ideia de que a própria Torá daria legalidade para uma atitude legal, a Torá também salienta que para tal abordagem, ou seja, como eles chegaram a essa conclusão? Ambos, Nadav e Avihu, se valeram, ou seja, utilizaram, consumiram substâncias psicotrópicas. No caso do texto da Torá, no caso desta paraxá, a substância corporificada no yain, ou seja, o vinho, antes de adentrarem no mística. Ou seja, eles premeditaram uma ação, eles tinham diretriz, eles tinham conhecimento, eles tinham ali todo o manual de como prover a Avodat Hashem no Mishkan, ou seja, o serviço divino no tabernáculo. E nesse dia em especial, que foi o último dia da vida deles, eles resolveram dar uma incrementada, uma aparente potencializada em suas faculdades mentais. Vou pedir agora para o Will ler o texto que eu pedi para ele separar, que está ali no Rumash Gutnik, página 66, na Faíscas da Hassidut, onde nos conta porque Nadav e Avihu morreram. Pode seguir, Will.
essa imagem do texto que vai ser lido agora, a referência da Faíscas da Hassidut, uma ala explicativa aqui nas páginas do Rumash Gutnik. Por que Nadav e Abihu entraram no santuário, no local específico de serviço ao Eterno para o Avodat Hashem, embriagados com vinho? Conforme o comentário de Rashi sobre esse assunto, o pensamento racídico, ou seja, do movimento dos judeus da Europa, explica que eles beberam o vinho de fato, que o seu desejo, na verdade, não era pelo próprio vinho em si, mas pela consciência, por uma suposta consciência transcendental elevada, que poderia ser obtida por meio de psicotrópico através de bebida. Nadav e Abihu eram realmente pessoas que viviam uma vida de especificidade, uma vida de especificação, uma vida de definição diante do Eterno, conforme a sua Torá, ou seja, uma vida de santidade. Conforme Moshe declarou a Arão, conforme Moisés declarou a Arão em outra ocasião, depois da morte deles. Agora vejo que eles eram maiores do que eu e você, conforme o comentário de Rashi para o verso 3. Assim, não só que eles entraram no local de serviço ao Eterno para ficarem mais perto de Deus, entre aspas, como assim o fizeram sob influência do álcool, pois achavam que isto os ajudaria a se aproximar ainda mais, pois o álcool elevaria supostamente a sua sensibilidade transcendente ou espiritual. Mas seu desejo pela espiritualidade estava desequilibrado, conforme comenta aqui na página 66 do Rumash Gutnik. Nadab e Abihu simplesmente morreram porque ficaram tão perto de Deus, na verdade, da sua manifestação, de uma manifestação de um fenômeno que ocorria quando a vontade soberana do Eterno passeava, transitava em meio do nosso povo, dentro do local de serviço, acima do Mishkan, acima do tabernáculo. Eles simplesmente morreram porque ficaram tão próximos dessa manifestação divina e eles já não queriam mais uma existência corporal. Isso é muito importante nós observarmos. Eles não desejavam mais uma existência física, corporal. E enquanto é realmente apropriado e admirável para o indivíduo ter um intenso anseio por Deus, assim como o de Nadav e Abihu, ou seja, de Nadab e Abihu, a pessoa deve ser capaz de redirecionar, vamos prestar atenção nessa parte aqui do comentário, a pessoa, o indivíduo, deve ser capaz de redirecionar inspiração espiritual para dentro da vida cotidiana, para dentro da vida cotidiana, reverter todos os esforços espirituais ou místicos para uma vida cotidiana, para a vida material, justamente o contrário que ocorreu na vida de Nadab e Abihu, grandes mestres da Torá, que eram Levim, que eram levitas, que eram Kohanim, sacerdotes, filhos do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote Aharon, do sumo sacerdote Arão, irmão de Moshe, irmão de Moisés. Pode prosseguir, Juliano, por favor. Obrigado, Will, pela leitura. Complementando essa leitura, esse texto, esse comentário que a gente acabou de ler, ele existe em função do que está descrito em Levítico, Vaikra, capítulo 10, verso 2, onde a gente lê: e saiu fogo diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. Sobre isso, pessoal, o Rumash da editora Sefer, a Torá de Moshe, diz na página 312: e morreram diante do Eterno. Neste capítulo está relatada a morte trágica de Nadab e Abihu, filhos de Arão, de Aharon. Segundo o versículo, o Hatat, o pecado deles, o erro contra a Torá, foi haver oferecido um fogo estranho, Eshvará, perante Deus. Pois, apesar dele recomendar em Levítico, Vaikra 1, verso 7, aos filhos de Aharon pôr o fogo sobre o altar, Moshe e todo o povo esperavam que
viesse o fogo do céu, como de fato aconteceu mais tarde com o profeta Eliarro, em 1 Reis, Melachim Aleph, capítulo 18, verso 38. E assim o nome de Deus seria especificado, definido, santificado. O Midrash, Vaikra Rabá, atribui muitas outras razões à morte dos filhos de Aharon, ou seja, a morte de Nadav e Abihu. Uma delas é que eles morreram por Kaparat Hador, ou seja, é um termo que significa que eles morreram para expiar os Hatatim, os pecados de sua geração. A morte, muita atenção pessoal nessa parte, a morte dos Sadiquim, ou seja, dos íntegros, dos justos, serve de expiação pelos erros e faltas dos pecadores e leva-os ao bom caminho. E esta é a razão porque no dia do perdão, ou seja, no Yom Kippur, se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Aharon. Então, amigos, todas as vezes que um elemento de Am Israel, do povo de Israel, sofre uma morte fora da curva, a Torá nos traz o conceito de expiação. A gente está lendo aqui, tanto no Humash Gutnik quanto no Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, que sim, a vida de um justo, o legado de um justo, quando ele encontra um fim, uma morte específica, uma morte terrível, serve de expiação para os Hatatim, para os pecados daquela geração. Quer dizer que aquela geração, ela tinha erros, tinha Hatatim, e esses erros, por este ou aquele motivo, não podem ser expiados a nível individual, não podem ser expiados a nível pessoal. Ou seja, a experiência de Am Israel diante do Eterno, diante do Hatat, diante do erro, diante do acerto, é, acima de tudo, uma experiência coletiva. Se assim não o fosse, há um versículo, há um texto na Torá, onde uma praga desce sobre o acampamento e começa-se um esforço, uma diligência para procurar o que está errado. E onde estava o erro, pessoal? Existia um conflito, o Eterno falou, não pega nada. E determinado personagem de Am Israel pega, coloca dentro da sua casa. E todo o povo é afetado por aquela ação. Ora, Deus é um Deus de justiça. Se o povo é afetado, conforme diria Shlomo HaMelech, um só pecador traz grande destruição. E, de fato, se um só pecador traz grande destruição, grandes malefícios ao povo enquanto coletivo, quanto mais um grande tzadik, quanto mais uma grande pessoa íntegra. Então, o Eterno é absolutamente justo. Assim como a calamidade vem pelas mãos de um pecador, daquele que cometeu hatat, uma pessoa íntegra pode sim auxiliar o seu próximo na caminhada de techuvá, de retorno ao Eterno. Há também, ainda no Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, um comentário na página 313. Após a morte de Nadav e Avihu, o Eterno reforça: vinho e bebida forte não bebereis. O comentário da página 314 diz o seguinte, pessoal. Rabi Ishmael, no Midrash, em Vaikra Rabá, capítulo 12, escreve que os filhos de Aharon morreram por terem se apresentado ao serviço do Eterno, ou seja, ao Avodat Hashem, após beberem vinho. Isto pelo fato de Deus ter recomendado a Aharon e a seus filhos imediatamente após o trágico acontecimento, não beber vinho quando entrassem na tenda da reunião, para que não morressem. O Talmud condena o alcoolismo, e ele diz, para que o equilíbrio físico e moral seja sempre mantido. Um pai não deve acostumar seu filho à carne e ao vinho. Isso está em Rolim, capítulo 84. Não te embriagues para que não peques. Isso está em Berahot 29b. Nada causa tanta desgraça ao homem quanto o alcoolismo.
Sanhedrin, capítulo 70. Foi o vinho que motivou a infelicidade de Adão e Havá, ou seja, de Adão e Eva. Pois o fruto proibido que eles comeram, segundo Vaikra Rabá, verso 12, era a videira. Então, amigos, existe um equilíbrio físico e moral que deve ser costumeiramente, diuturnamente, ou seja, cotidianamente, buscado, perseguido, deve ser a obsessão pelo eleito, o equilíbrio de suas faculdades mentais. Hoje em dia, tudo existe para tirar o seu foco nesse sentido. Tudo hoje em dia é formado, é engendrado, é forjado para que você esteja preso, para que você esteja cativo, para que você seja refém dos interesses das grandes corporações. Seja numa simples rede social, todas as cores, toda a dinâmica da rede social é feita para te manter preso. A carga de dopamina que eles injetam no indivíduo, a curtida, a mensagem no direct, tudo isso é minuciosamente planejado pelas grandes corporações para sequestrar suas faculdades mentais e te tornar refém de um produto. Lembremos sempre, quando o produto é de graça, quem paga somos nós. Eles coletam os nossos dados, coletam nossas inclinações comportamentais e instrumentalizam através de redes sociais, através de serviços de streaming. E, obviamente, isso não se restringe ao setor tecnológico. Obviamente, isso também se restringe a substâncias psicotrópicas, a questões relacionadas a alimentos. Eles sabem como manipular certos elementos em relação a questões alimentícias para te manter refém daquele alimento, para sequestrar a sua produtividade, o seu equilíbrio. Então, temos que estar atentos à nossa psique. O nosso maior ativo aqui no Olam Hazé, no Olam Anciá, ou seja, no Olam Anciá, no mundo das ações, no mundo presente, são as nossas faculdades mentais. Podemos perder tudo dentro da nossa casa, às vezes Shalom, que a terra nos livre, mas não podem de maneira nenhuma faltar os recursos emocionais. Tanto que existem casas cheias de recursos, pessoas cheias de recursos monetários, mas lhe faltam os recursos emocionais e elas não conseguem aproveitar, segundo a Torá, aquilo que têm. Vamos agora, amigos, à terceira parte, a cargo do nosso Javier William, parte 3, questões sobre a psicotropia alcoólica. É interessante todo esse conteúdo que, ciclo após ciclo da Torá, nós trazemos aqui sobre psicotrópicos, né? Vale a pena a gente explicar os pormenores do que significa psicotropia. É todo tipo de uso de substâncias que podem retirar a sua consciência, o seu controle psicológico, o seu controle emocional. E nós temos aí substâncias muito conhecidas ao grande público, como bebida alcoólica, o alcoolismo. Ele tem essa propriedade psicotrópica, ou seja, de levar, de retirar da pessoa o seu mínimo controle emocional, o seu mínimo controle psicológico, psiquiátrico, cognitivo. E a Torá, ela vai nos trazer evidências desde Bereshit, desde Gênesis, sobre os problemas da psicotropia. No Midrash, ou seja, para quem não sabe, para quem esqueceu, é a literatura que explica, é o livro que explica os nuances, os pormenores, as profundidades, os bastidores da Bíblia através de uma linguagem de parábolas. Ou seja, através das parábolas, através dessa linguagem, esse gênero explicativo, podemos compreender de maneira clara, de maneira eficiente, questões importantes, questões complexas da Bíblia. Obviamente, a Bíblia não é um livro ou um tipo de literatura de fácil compreensão, como se fosse uma revista de fofocas, uma história em quadrinhos, etc, etc. Então, é um livro milenar, escrito em outro idioma, numa outra cultura, totalmente diferente do Ocidente, então requer todo o conhecimento gramático, cultural, etc, etc. E a Torá, através
do Midrash, através dessas parábolas, nós temos aqui uma segunda evidência, uma explicação sobre um episódio terrível na história do nosso povo, especificamente na vida de Noé, na vida de Noé, aonde Noé se embriagou com uvas. E nos dias atuais, para quem já bebeu, para quem já teve a prática da bebida, para quem já teve problemas com bebida, é mais fácil compreender, entre aspas, mais fácil compreender essas propriedades alcoólicas, até mesmo em uvas. Muitas pessoas não sabem que até durante a ingestão de muitas uvas, é possível que a pessoa fique completamente embriagada. Então, nós vamos começar aqui uma reflexão, uma análise, a partir do Midrash, e depois, posteriormente, nós vamos observar referência científica no campo da química sobre as propriedades alcoólicas durante a ingestão demasiada, inclusive, de suco de uva, para surpresa de muitas pessoas, que é o que justamente ocorre com Noah e demais outros personagens, pessoas do nosso povo, ok? Então, nós temos aqui um comentário, uma passagem nesse livro chamado Midrash, na página 91, a partir da página 91, é o seguinte: a embriaguez de Noé e a maldição de Canaã. Antes do Mabul, ou seja, antes do dilúvio, Noé havia estado em serviço do Eterno, estava trabalhando conforme a boa vontade de Akadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. Quando saiu da arca, ele sentiu que tinha responsabilidade de cultivar novamente a terra devastada e se voltou, se tornou um trabalhador dedicado. Essa transição de atividades foi o primeiro passo para a degradação que finalizou na desgraça e na maldição de sua descendência. Noé havia levado ramos de uva dentro da arca e decidiu começar a cultivar novamente a terra plantando um vinhedo. Se equivocou na sua decisão e depois que terminou de ter plantado trigo, um grão vital para a sobrevivência da humanidade, ele começou a plantar um vinhedo. Ao invés de ele plantar trigo para a sua sobrevivência, para a sua subsistência e da humanidade, ele decidiu começar e trazer um enfoque no cultivo de vinhedo, de uvas. Quando estava por plantar o vinhedo, apareceu quem? Hassatan. Hasve Shalom, apareceu para ele o adversário, perguntando o seguinte: você quer que sejamos sócios e façamos crescer um vinhedo? Perguntou Satã. Sim, respondeu Noah. O adversário foi e voltou com um cordeiro em seus braços. O matou, sustentou sobre o vinhedo, o ergueu sobre o vinhedo. Vindo pela segunda vez com o leão, matou o leão e saturou o vinhedo com o sangue do leão. Veio e trouxe um macaco numa terceira vez. E matou o macaco e aspergiu o sangue sobre todo o vinhedo. Finalmente, voltando com o porco, matou com seu sangue e salpicou, encharcou todo o vinhedo de cima até abaixo com o sangue do porco. Por isso, beber demasiadamente, olha só, uvas, ingerir demasiadamente, até mesmo o suco, entre aspas, inocente da uva, conduz a resultados satânicos
diz o Midrash, na página 91 da edição El Midrash Disse. E aí nós temos um resultado, uma reflexão rabínica sobre essa parábola. Se um homem, se um indivíduo, uma pessoa, homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, não importa aonde nasceu, aonde vive. Se o homem ou indivíduo toma um copo de vinho, se assemelha a um cordeiro dócil, pacífico, calminho. Se toma 2 copos, se assemelha a um leão, todo corajoso, cheio de ímpeto, uma pessoa que reage às situações abruptamente, sem controle emocional. Depois de 3 copos, começa a dançar, começa a fazer macaquices, começa a fazer palhaçada, começa a fazer muita vergonha. O seu senso de humor fica completamente desequilibrado. Depois de 4 copos, começa a vomitar e começa a se chafurdar na lama, como um porco, como um suíno. Então, essa parábola de 4 níveis de ingestão de suco de uva pode levar a pessoa, dentro de uma mentalidade, entre aspas, inocente, olha, só vou ingerir uvas. E como a uva ela tem um simbolismo literal e transcendente de deleite, de regozijo, de alegria, daí nós temos o perigo por detrás da ingestão de suco de uva. Não é que nós não podemos ingerir o suco de uva. É que, pelo seu intenso sabor delicioso, gera na pessoa uma falta de limite. É tão gostoso, até esse dado momento que eu ingeri, não aconteceu nada demais. Então, eu vou continuar a ingerir esse produto da uva delicioso, o suco da uva, o suprassumo da uva, vou ingeri-lo e eu tenho certeza, a pessoa pensa, que nada me ocorrerá. Desconhecendo a capacidade que o suco de uva pode gerar se demasiado ou em péssimas condições, em condições ruins de uso. Quando o suco de uva ele é delegado, ele é deixado num local cuja temperatura pode modificar as propriedades que ele possui, as propriedades químicas, gerando aí um processo de fermentação. E a Torá, ela classifica esses processos de fermentação que a uva sofre. Na verdade, o mesmo ocorre com a cana-de-açúcar, o mesmo também pode ocorrer com o arroz, não no sentido do arroz no momento da refeição, mas quando o arroz, o grão do arroz, ele é separado no local, ele é guardado no local, e esse local é inadequado, gera um processo de fermentação que pode transformar o arroz em propriedade alcoólica, inclusive se utilizando do arroz que se faz o famoso saquê, a bebida alcoólica japonesa. A destilação do arroz, destilando o arroz, se produz o saquê. E assim como outras bebidas. Do trigo, da cevada, é possível transformar do trigo que faz o pão, que por sua vez faz bolos, dele mesmo pode se extrair bebida alcoólica, pode, no processo de fermentação do trigo, gerar a cerveja. A uva está dentro dessa mesma circunstância, sendo que a uva ela é muito saborosa. O seu suco é extremamente saboroso, diferentemente de outros tipos de substâncias, de outros tipos de bebidas que são amargas. Então, até mesmo crianças, até mesmo jovens, são facilmente atraídos pelo sabor da uva. Quantas referências, N referências no Tanar, na Escritura,
que nos alertam, que nos salientam para os perigos por detrás da ingestão demasiada do suco de uva, do inocente, entre aspas, suco de uva, e dos cuidados que nós devemos ter com o suco de uva. A Torá chega a nos trazer também cuidados específicos para os nazireus, que não podiam nem mesmo ingerir bagos de uva, a fruta da uva. Apenas um bago de uva, nem mesmo isso poderia ser ingerido por um nazir, por um nazireu, uma vez que o nível de especificidade de santificação em português era extremamente elevado, nem mesmo a ingestão de um bago de uva era possível para alguém que estivesse dentro da conjuntura do voto de nazir, o voto nazireu, a nazirut. Então, são muitos os cuidados, são muitos os alertas, são muitos os perigos na inocente ingestão de uvas, de uma simples uva, de um simples cacho de uva. Pode esconder ali grandes tragédias, ok? Grandes vergonhas ou grandes tragédias, Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. E aqui uma breve referência, umas duas últimas breves referências, nós temos o seguinte. Um artigo com intuito científico nos diz o seguinte, da auditoria, do Auditório Birapuera, um grupo voltado para cultivo de uva, para cultivo de vinhos, ok? Nos traz a seguinte referência. Tem álcool na uva? Na realidade, todo cultivo de vindima na colheita, o processo de vinificação depende diretamente da concentração correta de açúcares do fruto. Prestem atenção nisso, pessoal. Cada tipo de uva, existem vários tipos, várias espécies de uva, cada tipo de uva precisa de condições diferentes para serem considerados maduros. De acordo com a legislação brasileira, eles devem ter potencial alcoólico entre 8,6% até, no máximo, 14% no seu valor alcoólico. Olha só, na vindima, hein? No suco de uva. Por que o suco de uva não tem álcool? Isso se deve ao fato de que algumas propriedades estão presentes apenas após a fermentação da uva, processo feito para a produção do vinho, mas que não pode ocorrer para o suco de uva. É possível se embriagar, olha só, é possível se embriagar com suco de uva? Uma pergunta recorrente. O suco de uva pode sim causar embriaguez ou não parcial embriaguez de modo geral, quando consumido em grande quantidade. É a mesma questão que a Torá nos apresenta há milênios atrás. São os mesmos agravantes que a Torá salienta há milênios atrás. Pode sim causar embriaguez quando consumido em grande quantidade, conforme nós estudamos agora no Midrash. Principalmente se tiver o teor alcoólico mais elevado, ou seja, o seu processo de fermentação estiver em estágio elevado, em ordem crescente. Por isso é importante consumir com moderação e optar por versões sem álcool, caso não deseje sentir os efeitos do álcool. E aí que está a armadilha. Na língua portuguesa, no Ocidente, quando a gente fala uva, quando se fala vinho, essas palavras não aludem o real problema que nós estamos estudando aqui na Torá. Porque a Torá ela classifica em palavras diferentes os estágios diferentes do suco de uva. Yain é o vinho novo. Shecha é o vinho velho. O vinho novo, ele ainda não passou pelo processo de fermentação. O Shecha já é o vinho velho. O Tirosh, a expressão Tirosh, ele já alude o suprassumo, é aquela papinha, aquele estágio inicial da papinha da uva, da fruta que foi amassada no lagar, ou seja, qual for o instrumento, o recurso para amassar a uva. Então a gente tem ali aquela espécie de geleia, é o Tirosh. Então dali você pode extrair o suco, deixar a pulpa, né, a polpa da uva de lado para fazer uma geleia ou algum tipo de refeição deliciosa com aquela polpa. Então esse é o Tirosh. Mas o Shecha
já é a expressão geral para aquele produto já completamente fermentado. Então, o indivíduo bebia o suco de uva sem uma prévia pesquisa, uma prévia observação para notar um odor diferenciado, um sabor, um teor diferenciado, antes de ingerir completamente a bebida, ou seja, consumir o suco de uva e aí, de modo geral, sem uma precaução, sem uma breve observação cautelosa conforme a Torá, ok? Então pode seguir, por favor, Juliano, com o curso da aula. Obrigado, Will. A próxima parte, pessoal, é a parte 4, buscando elevação. Complementando o que o nosso Rabir William trouxe à mesa, temos uma questão muito importante, uma questão mais profunda, mais densa sobre a questão das uvas. Uma vez que a uva está associada a deleite, a satisfação, isso nos passa uma mensagem. Não podemos, na nossa vida normativa, no nosso dia a dia, fazer da satisfação, fazer da questão transcendental, da questão mística, o nosso alvo primário, o nosso alvo prioritário. Existem aqueles que, em função do fluxo do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, tentam se desligar, tentam abstrair através de deleites sem limite, através de satisfações sem limites. Principalmente em nossa era, através de entretenimento audiovisual sem limites. Hoje em dia, conforme falamos, tudo é forjado nesse sentido. Quanto mais você está enganjado numa plataforma, mais a plataforma mostra para o mercado que ela tem telespectadores e mais ela ganha dinheiro, porque os acionistas vão reparar que aquela plataforma específica, por exemplo, o YouTube ou Netflix, tem milhões de usuários. E para manter cativos esses usuários, são necessários elementos audiovisuais voltados para o entretenimento. Aquele Lashemi aí nesse sentido está falando para você não acessar o YouTube, para você não acessar o Netflix de maneira nenhuma, mas que você tenha limites, mas que você tenha como alvo a prioridade que é elencada na Torá. A Torá não traz você ao mundo, o Eterno não traz você ao mundo para que você viva num spa indefinido. Essa satisfação, esse deleite para o qual as uvas apontam, hoje em dia a gente conhece dentro das características de um termo chamado dopamina. O cérebro que é habituado constantemente à dopamina, ele fica com a percepção da realidade torta. Para determinados perfis, para determinadas pessoas, às vezes falam que até nos livre, tudo se resume, no final do dia, em entretenimento. Ela perde aquela questão que a Torá nos traz de reverência, de atos solenes. A pessoa tenta associar as festas da Torá aos mandamentos, questões estritamente terrenas, questões comportamentais que apontam para entretenimento. E a Torá, os mandamentos, o Eterno, eles apontam uma só maneira de nos elevarmos na presença do Eterno, que é salutar. Ou seja, existe um caminho, não existem atalhos. Você tem que atravessar o dia considerando todos os males que o Eterno trouxe para aquele dia, todas as bênçãos que o Eterno trouxe para aquele dia. Lembremos sempre, catarse, entretenimento, psicotropia, às vezes são fuga, elementos de fuga da realidade. Por isso, por este motivo, a Torá, de maneira tão veemente, critica, proíbe estes comportamentos. Vamos agora ao nosso tradicional passeio nas Escrituras para entender a dinâmica de uma elevação verdadeira. Como se dá uma elevação verdadeira segundo a Torá, segundo os mandamentos. Em Yohanan, capítulo 13, verso 16, as Ketuvim Netzarim, ou seja, as boas novas, nos dizem, os escritos nazarenos nos dizem: em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, em determinado momento, pessoal, Nadab e Abihu se consideraram maiores que o Eterno, maiores do que o código, maiores do que os padrões do Mishkan, maiores do que Moshe. E isso lhes custou a vida. Conforme falamos lá no início da Parashá, existe um elemento insidioso, que nós vamos ainda discorrer a respeito dele, por trás ainda mesmo do ato, da vontade de se entorpecer. Continuando. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento, só compreender, pessoal? Não. E se o praticardes, abençoados, bem-falados sereis. Ou seja, temos que entender o parâmetro da Torá e temos que praticá-los. Não somente como um ouvinte, uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e logo esquece, mas como uma pessoa que também pratica. Todo mundo sabe que, cognitivamente falando, a gente só aprende aquilo que a gente transmite, a gente só aprende aquilo que a gente pratica no dia a dia, a gente só aprende aquilo que a gente escreve. Existem vários vieses cognitivos, várias metodologias de aprendizados que vão reiterar para a gente a necessidade de colocar em prática aquilo que a gente lê, de não ficar somente na teoria. Próximo texto, pessoal, está em Luke, capítulo 11, verso 27. Entre mentes, enquanto Yeshua comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: Antes disso, mais felizes ainda são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mais uma vez, padrão da Torá, ouvir, tão somente ouvir? Não, pessoal, ouvir e obedecer. Observemos que a mulher trouxe um aspecto estritamente étnico, um aspecto estritamente de descendência, um aspecto unicamente de família. E Yeshua lhe respondeu de fato, bem-aventurada, mas mais felizes ainda aqueles que recebem, que recepcionam o comissionamento que vem do alto, que recebem a palavra do Eterno e obedecem. Conforme diz o próprio Tanakh, melhor é obedecer do que sacrificar. Próxima referência, Romanos 2, capítulo 12. Capítulo 2, verso 12. Pois todos os que sem a Torá, sem a lei, pecaram, sem a Torá, sem a lei, perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela Torá, serão julgados. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei que são considerados íntegros, retos, justos, sadequim, mas sim os que obedecem a lei, que obedecem a Torá. Estes sim serão declarados íntegros, justos, retos. Então, mais uma vez, seguindo o padrão da Torá, existe uma metodologia, existe um método, existe uma forma para alcançarmos a plenitude ao qual o Eterno submete um filho da luz. Qual é a plenitude ao qual o Eterno submete um filho da luz? O Eterno não apresenta a Torá para o filho da luz pelo valor intrínseco da Torá, mas principalmente para refinamento do relacionamento do eleito, do filho da luz, com o Eterno. A Torá é um instrumento de retificação, de purificação, com esse elemento que é ainda maior, que é a união do eleito à sua fonte, ao seu feitor, ao seu planejador. E isso é o mais importante. Por isso que, conforme falamos na paraxá passada, muitas pessoas e instituições fracassam, porque elas atacam o manual, elas atacam a Torá como sendo o caminho. O caminho é o Eterno. O Eterno estabelece instrumentos, o Mashiach estabelece instrumentos como a Torá, mas o alvo primordial é o Eterno dentro dos parâmetros que ele estabelece de relacionamento. Ou seja, a pessoa não pode ser, já que estamos falando de vinho, somente um sommelier da Torá, somente um sommelier das coisas, das questões divinas. Ela tem que, de fato, ter um relacionamento real com o Eterno para que todas as coisas subsequentes funcionem. Senão vai ser um mero apetrecho, uma mera maquiagem, um mero acessório que ela utiliza para se demonstrar justa diante dos homens. E o Eterno não quer que nenhum eleito,
Aliás, isso será feito na vida dos eleitos. Nenhum eleito funciona dessa maneira. O eleito, ele não somente ouve, mas ele pratica. O eleito, ele não está, ele é. O eleito, ele é pré-existente. Os seus resultados, eles não advêm do seu relacionamento com a sua Torá. Os seus resultados, a sua justificação, ocorrem em função de algo que ele é de maneira pré-existente. Quem justifica o eleito é o Eterno. Então, o eleito tem como obrigação, como responsabilidade, entender minimamente qual é o padrão da Torá para que ele consiga viver e seja considerado digno, que é um tema recorrente diante da Torá. No final das contas, Nadav e Avihu não foram considerados dignos daquele setor da vida, que era Avodat Hashem no Mística. Podem ter sido considerados tzadikim, retos, íntegros em outros aspectos da vida, mas dentro do Mística, dentro do Avodat Hashem, perderam essa ação, perderam aquilo que, de fato, eles foram comissionados para fazer. Por quê? Por causa desse elemento insidioso, que é colocar o carro na frente dos bois, que é usar de psicotropia para atravessar, para ultrapassar os mandamentos, para tentar ultrapassar a vontade divina. O próximo texto está em Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que eu, Mashiach Yeshua, vim destruir a lei, a Torá ou os profetas, os Neviim. Eu não vim para anular, mas para cumprir, para planificá-la. Com toda certeza vos afirmo que até que os chamai, os céus e a terra passem, nem o Yud, ou seja, o traço mínimo da Torá, se omitirá, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no Malhut Hashamai, no reino dos céus. Observemos, então, pessoal, que, aos olhos de muitos, talvez tenha sido um pormenor que Nadav e Abihu cometeram. O Eterno poderia ter sido leniente, poderia ter deixado passar. Não é assim que funciona na Torá. Não é assim que Yeshua, o Mashiach, nos ensina. Ele diz, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aquilo que eventualmente você julga pequeno, pode ter certeza, se você não tomar cuidado, é o que vai te derrubar no fim do dia. Então o Mashiach, desde já, deixou o parâmetro, aliás, repetiu o parâmetro da Torá e disse: qualquer, pois, que violar destes menores mandamentos e assim o ensinar aos homens. Infelizmente, pessoal, esse perfil não limita essa atuação catastrófica diante da Torá somente no seu circuito pessoal, somente na sua vida, somente na sua família. Infelizmente, essas pessoas reverberam esses ensinos. Infelizmente, elas não se contentam em se entorpecer, elas querem entorpecer terceiros para que ela não se sinta tão miserável, para que ela diga, olha, eu não estou me entorpecendo sozinho, tem uma galera aqui, eu estou usando esse lubrificante social aqui, eu estou nesse happy hour aqui, então tá tudo certo, porque eu estou numa experiência coletiva social. Na verdade, no final das contas, é um pequeno grupo que está se afundando socialmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o contraste entre o que a Torá ordena, o que nós achamos e o que a sociedade tenta impor goela abaixo. Próximo texto, Yohanan, primeira carta de Yohanan, capítulo 5, verso 2. 1 João, capítulo 5, verso 2. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, os Bnei Elohim, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são duros, não são pesados, não são penalizantes. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa emuná. Então, nunca podemos esquecer que o Olam Hazé, ou seja, o mundo presente, o Olam Asiá, o mundo das ações, quando encontra a Shelichut, a missão do eleito, todos esses elementos convergem para uma só direção. Ele tem que vencer
o Olam Hazé, ele tem que ultrapassar as limitações do Olam Hazé. É para isso que o eleito vem ao mundo, para que ele possa iluminar qualquer ambiente, qualquer situação, qualquer característica adversa com a qual ele se depare. Obviamente, conforme alude às escrituras, não por força, não por violência, mas somente com a emuná, somente com influência, somente com ações direcionadas pela Torá. Você não vai trazer luz ao mundo com ações que a Torá não te ordena. Muito pelo contrário, às vezes falam. Só é possível trazer mundo ao Olam Hazé, ao mundo presente, ao Olam Ansiá, ao mundo das ações, através da diretriz da Torá. Conforme foi dito, aquele que comigo não ajunta, espalha. E como você ajunta junto com o trabalho do Mashiach? Observando como ele trabalhava, como ele andava, quais eram os seus objetivos. Qual era o objetivo do Mashiach? Ele mesmo diz, cumprir estritamente a vontade do Pai. Ou seja, se ele cumpre estritamente a vontade do Pai, a Torá, os mandamentos, a emuná é indissociável da sua vida diária, do seu cotidiano. Ele não pode ignorar, por exemplo, a soberania divina e tentar servir o eterno. Ele não pode tentar se dirigir a Avodat Hashem, ao serviço ao eterno, sem antes considerar a presença do eterno em sua vida, em seus níveis de consciência. Por quê? Porque é através de seus níveis de consciência que ele vai reverberar a vontade divina, e não através da sua performance, não através do seu ímpeto pessoal de querer fazer, de querer acontecer. Inclusive, foi isso que, no final das contas, trouxe morte a Nadav e Avihu. Olha, nós vamos tentar aqui potencializar a nossa Avodat Hashem, o nosso trabalho. Eu tenho certeza que depois desse recurso aqui, psicotrópico, a gente vai conseguir atingir patamares maiores na presença do Eterno. E nós temos o resultado desse comportamento autônomo que Hazé Shalom que o Eterno nos livre. Vamos agora, amigos, as nossas conclusões e considerações finais sobre a Parashá Shmini. Eu vou fazer uma breve introdução sobre as questões primárias, sobre as questões recorrentes sobre a psicotropia, e o nosso Haver William vai complementar a real causa, a raiz, a fonte destes comportamentos. Conforme o transcorrer da Parashá, nós entendemos, nós visualizamos o que ocasionou a morte de Nadav e Avihu num primeiro plano. Mas, obviamente, existe num segundo plano outras motivações, outros elementos que não podemos desconsiderar em relação à realidade. A verdade é que quando uma pessoa, conforme falamos em Parashot passadas, quando pessoas tentam descaracterizar a Torá, os mandamentos, a instrução divina, a pessoa ela fica desconfigurada. Imaginemos nós que depois que o Eterno estabelece o Mishkan, e ele diz cor, tamanho, peso, material, nós tentemos descaracterizar aquela construção. O Eterno falou prata, mas eu vou fazer de latão, de bronze. O Eterno falou que a cortina será de um azul celeste, mas eu não gosto de azul celeste, eu quero amarelo. O Eterno falou 4 pontas, mas eu quero 3. Ok, você vai terminar esse serviço e no final você vai ter feito um templo de Avodah Zará. Você não vai estar construindo mística, você não vai estar construindo aquilo que o Eterno ordenou. Pode ter até os mesmos elementos, os mesmos utensílios do mística, mas se você não seguir estritamente aquilo que o Eterno ordena em relação ao místico, você vai desconfigurar, você vai descaracterizar o místico. E num nível mais profundo em relação ao Parashá de hoje, se não seguimos as diretrizes da Terra em nossas vidas, nos tornamos pessoas desconfiguradas, bonecos de vaso, vazios, conforme o Rumash da editora Sefer, a Torá de Moshe nos conta. O indivíduo que assim age, ele vive no Olam Hazé, no mundo presente, como uma sombra. A sua alma é descaracterizada, é desfacelada, seus níveis de consciência são oprimidos, são descaracterizados, desfacelados, e ele anda como uma sombra do que deveria ser, como bonecos de barro, conforme a Torá nos conta. O que você vê? Eu vejo bonecos de barro. Bonecos de barro. Falta o quê? Falta o ruach, falta o direcionamento divino. Então,
o serviço divino, Avodat Hashem, necessita desses elementos. Primeiramente, a comunhão do indivíduo com o Eterno. Segundo, entender sistematicamente o que a Torá ordena, dentro dos moldes e limites da Torá. Terceiro elemento, sem se desviar da esquerda para a esquerda ou para a direita, sem acrescentar, sem retirar nada do que foi escrito. Um dos elementos que atacaram diretamente o ato de Nadav e Avihu foi esse. Acrescentaram um elemento a mais ao Avodat Hashem. Muitas pessoas, por outro lado, tiram elementos. Dizem que estamos no tempo da graça, que nada disso é necessário, que tudo isso passou. E qual é a realidade, segundo a Torá? A realidade é que tudo deve estar em seu lugar. Senão, não vai funcionar. Muitos, na comunidade normativa dita judaica, dizem determinada festa: oh, não, esse dia aqui você pode. Você tem que beber até não distinguir Ramã de Mordecai. Pode beber sim. Aqui que o indivíduo faz? Bebe, passa por todos os estágios que citamos, macaco, boi, passa vergonha, vai ser penalizado. No final, vai descobrir que estava debaixo de uma halahá de um ébrio, de um bêbado. Se escavar a tradição, se escavar a fonte deste texto normativo da cultura judaica, vai achar inevitavelmente um bêbado, uma pessoa cuja interpretação da Torá sempre termina em psicotrópico. E essas pessoas existem, infelizmente ou felizmente. Tem pessoas que acreditam que precisam potencializar o seu relacionamento com o Eterno através de chá, através de bebida. E a Torá tem um texto, antes de passar para o nosso Raveiro William, tem um texto muito interessante em Provérbios, Mishlei 23, 29, onde se diz, onde se lê: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, bebida forte. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que busca se deitar no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Existe também um último texto que gostaria de trazer, que está em Isaías 56, 12, onde se diz a respeito deste mesmo comportamento ébrio, a respeito desse mesmo comportamento de bêbado. Diz assim: vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Ou seja, as pessoas que incorrem nesta prática, pessoal, no fundo, apesar da retórica, não estão buscando relacionamento com o Eterno, estão procurando se desligar da realidade, estão procurando se ater a elementos fantasiosos da psique. Porque se essas pessoas soubessem como de fato age um psicotrópico na mente, elas de maneira nenhuma atribuiriam a estes elementos questões transcendentais. Tem pessoas que conhecemos que acreditam piamente que a relação delas com o Eterno melhorou depois de psicotrópicos. Na verdade, ela está, no mínimo, umas 10 vezes mais afastada do Eterno do que antes. Só que é isso que o psicotrópico, esses elementos trazem para a vida da pessoa. Distorção da realidade. Pode prosseguir, Will. Baruch Hashem, muito bom. Tov Meod, Juliano. E só fazendo o adendo dentro da reflexão que o Juliano trouxe, que é conforme a Torá, o que move, o que está por trás, qual o bastidor, né? O que causa esse tipo de prática? Literalmente um ciclo vicioso. Conforme toda
Parashá um senso de autonomia, da pessoa criar suas próprias regras, rejeitando, entre aspas, ignorando, fingindo que não é uma realidade, que o Eterno é soberano sobre tudo e todos. A pessoa começa a criar atalhos para se sentir bem, para pensar, agir, falar, ver, se alimentar, vestir, despir, fazer todo o cotidiano, toda a sua vivência cotidiana, toda a sua rotina, conforme os limites do seu próprio prazer, conforme os limites do seu próprio eu. E todas as vezes que isso, obviamente, vai trazer frustrações, obviamente, a prática disso, de tentar criar o seu próprio caminho, vai trazer frustrações durante o dia a dia, mesmo se utilizando da Bíblia para isso, a pessoa vai começar a demonstrar que até mesmo as suas práticas dos mandamentos não são suficientes para que ela possa resistir o dia a dia. Quanto tempo pode durar uma pessoa nesse nível, caracterizada dessa maneira, conforme estudamos desde o início da Parashá até agora? Quanto tempo pode durar a permanência dessa pessoa de pé diante do Eterno todos os dias da sua vida? Todos os dias da sua vida já chega a ser uma cogitação fantasiosa, porque isso não vai resistir dias. Uma pessoa dessa maneira, dessa forma, buscando o místico, o transcendente, ou seja, as rezas, as orações, a musicalidade, o visual, aquele sentimento, aquele sentimentalismo, aquela procura pelo arrepio na pele, porque ouviu uma canção em hebraico, em outro idioma, um idioma bíblico, o contato com as letras hebraicas, o contato com a Torá. O que esse tipo de experiência pode trazer de sobrevivência no dia a dia de maneira restrita? A pessoa se limita somente ao místico. O que isso vai levar? Vai levar justamente a isso. Quando, em chegando o fim desse tipo de prática, se restringindo ao místico, à espiritualidade, em detrimento do conjunto da obra, dos outros fatores, dos outros ambientes da vida real, não dura muito tempo. As rezas, as orações, vejamos só, nem as rezas, nem as orações, nem a musicalidade, nem a canção, nem o instrumental, nem ouvir o som de um shofar, ver alguém de talit, o visual, apelo auditivo, a musicalidade, nada disso vai sustentar a vida da pessoa diante do Eterno durante uma semana, durante um mês sequer. A pessoa consigo, ela vai saber, por mais que ela não assuma, que aquela experiência que ela tem vivido, se restringindo à reza, à oração, não é o suficiente. Aí a pessoa ela vai começar a buscar o quê? Para tentar superar essa frustração, essa contínua frustração, essa experiência de frustrações. Olha, as rezas, só rezar não é o suficiente, eu vou ter que orar mais vezes. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me separar das atividades normativas do dia a dia, trabalho, curso, ir para a escola, constituir família, né? Casamento, ter filhos, etc, etc, etc. Quando a pessoa se abstém da vida real no todo, no conjunto da obra, o que resta são esses tipos de experiência que podem levar à tragédia de Nadab e Abiú. A soberania de Deus foi a primeira coisa a ser delegada para fora da vida da pessoa, completamente ignorado. Ah, Deus é soberano. Eu sei, Deus é soberano, ele está acima dos céus, ele criou todas essas coisas aqui. Já me é o suficiente esses dados, essas informações. Agora eu vou seguir meu dia a dia conforme eu quero, conforme eu desejo. Eu vou abrir a Bíblia e eu vou decidir o que eu vou utilizar hoje, o que eu vou fazer hoje, amanhã e depois. Essa atitude, esse tipo de pensamento, já vai gerar frustrações imediatas.
problemas imediatos. Então, o critério não é o nosso. Nós viemos a esse mundo com uma missão, uma shilichut, conforme foi dito aqui desde o início da Parashá. Então, ignorando os fatos principais, fundamentais do dia a dia, por que você está aqui, qual o objetivo de você viver, ignorando o principal, todo o resto já não tem mais valor. Se a pessoa não considera, desde o momento que ela acorda, passando pelo dia a dia, nas práticas normativas, né, o trabalho, o curso, a escola, o lazer, o trânsito, inserindo o eterno em todos esses assuntos, revelando a luz do eterno, a luz de Deus, em todo o cotidiano, no ônibus, no táxi, no Uber, no patinete, na bicicleta, no skate, no patins, na piscina, na praia, em todo tipo de lazer, em todo tipo de prática esportiva, na interação com as pessoas, na vida social, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas. Se a soberania de Deus não for aplicada no dia a dia, na vida dela, intimamente e publicamente, tudo já perde o valor. Até a prática dos mandamentos já não tem mais valor, porque, entre aspas, foi extraído dali o sentido daquilo existir, que é o eterno, a soberania de Deus. Ou seja, se a pessoa nem se vê existindo para Deus, quanto mais na prática das coisas que Deus criou. Então, o que vai ser feito é uma observação de um modo frio, uma vida robótica dos mandamentos, uma nota fria dos mandamentos. A Bíblia vai se tornar uma nota fria, apenas letra. O meio da pessoa se segurar as pontas para não se destruir, não se auto-sabotar de uma maneira rápida. Uma destruição imediata. Aí a pessoa vai começar a ler a Bíblia para poder ter um mínimo de limite. Ó, passei do limite aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu orar um pouquinho, deixa eu ir ali na sinagoga, deixa eu ir ali naquela instituição religiosa que tem a Bíblia, para eu me controlar um pouquinho. Aí eu vou lá, vou orar, ou eu vou receber uma oração, ou vou ouvir uma musicalidade, e eu vou me controlar um pouquinho, porque eu estou demais. Passei da dose. E é sempre isso, sempre buscando a espiritualidade, essa pseudo, essa falsa espiritualidade, essa falsa mística, em detrimento do geral, do contexto total. Em primeiro passo, ignorando a soberania de Deus. Em segundo passo, ignorando os mandamentos, a sua missão, e tentando desenvolver o seu próprio caminho. O resultado é imediato, é a falência total. A gente vai observar isso com o tempo. Pode ser um dia apenas, um instante apenas, como alguns anos. Mas, inevitavelmente, o fim chegará. O fim vergonhoso, o opróbrio, né? O restolho chegará. Caso vexame que o Eterno nos livre. É o que aconteceu com Nadab e Abiú. O místico, independentemente do restante. Aí a pessoa estuda a Torá, estuda, se envolve com algum grupo que está fielmente estudando a Torá como ela deve ser, conforme ela se propõe, conforme ela se demonstra. E chega no final das aulas, as pessoas com esse tipo de mentalidade de Nadab e Abiú vão dizer o seguinte: caramba, quando é que eles vão começar a falar sobre benefício, sobre receber uma bênção, sobre como eu posso ganhar mais dinheiro, como eu posso ser mais feliz, como eu posso ter mais satisfação na vida? Quando é que chega o momento que eu começo a me arrepiar? Quando é que eles vão começar a cantar e a gente vai começar a se emocionar? Leva a tudo isso. Pessoas que até mesmo conhecem a Torá da primeira à última letra, mas tão somente isso. Igual Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, especialistas na Torá no que diz respeito ao seu sentido superficial, no seu sentido concreto, no seu sentido transcendente, mas ignoraram o completo e trocaram por elementos menores, por partes, frações da Torá e não a Torá por inteiro. Então, esse é um perigo terrível. Que o Eterno nos livre desse perigo, que o Eterno nos livre dessa cilada,
e que o Eterno possa nos fortalecer cada vez mais para uma vida completa, uma vida de interação com as pessoas, uma vida de interação social, uma vida de interação no trabalho, uma vida de sociabilidade, uma vida normativa de trabalho, de trânsito. Foi feito para isso, conforme nós estudamos hoje o dia todo, conforme o Juliano passou para nós aqui no estudo de hoje, a paraxá inteira. Revelar o Eterno em todas as coisas, principalmente materiais. É muito fácil chegar na sinagoga, no local de culto ao Eterno, sentir o arrepio e chorar, sair dali totalmente emocionado e a vida parou por ali, a vida para por ali. Não é possível dar continuidade somente com o aspecto da reza, da oração e da canção. É necessário o todo. Que o Eterno possa nos abençoar a todos, que o Eterno possa nos fortalecer a todos com esse conhecimento, que o Eterno nos ligue cada vez mais com a sua soberania, que seus bons decretos, a sua boa vontade esteja continuamente nas nossas vidas, dia após dia, na normatividade. Beshem, Mashiach Ben Yosef. Amém e amém. Juliano. Shabbat Shalom. Letra outro, pessoal. Shabbat Shalom. Não deixe de acompanhar a gente nas plataformas. A gente tem uma página principal no Facebook. Só procurar por Sinagoga Kehillat Shem Israel. Se tiver alguma dificuldade com esse nome, é só procurar ali o nome do podcast. Você vai ver que já está escrito Kehillat Shem Israel. Procure a gente nas plataformas, principalmente no Facebook. Lá você vai ver que a gente tem uma postagem para materializar tudo que está sendo dito aqui. A gente tem uma iniciativa, uma vaquinha, com a finalidade de alugar um local físico para ali nos reunirmos, celebrarmos as festas da Torá, para ali vivermos de fato integralmente como a Torá ordena. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.